Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos acharam? Digo amém. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Levante as mãos, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, pode louvar o Senhor Jesus com as palmas bem alegre. Mais alegres são as palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Meus irmãos e irmãs, nesta noite o Senhor, Ele trouxe essa palavra ao meu coração para estar compartilhando com a noiva do Senhor. E eu quero aqui trazer um tema: o fundamento da vida cristã. Nós vemos aqui que no final do sermão do monte, Jesus, Ele nos apresenta uma das parábolas mais impactantes da Santa Escritura. E nós vemos aqui que Ele fala, através desta parábola, a respeito sobre a história de dois construtores. E esta passagem, ela não trata apenas de como construímos a nossa vida, mas de onde depositamos a nossa confiança e qual é a base também da nossa fé. E Jesus, Ele nos ensina que não basta apenas ouvir a palavra, mas Ele nos ensina que é necessário nós praticá-la. E Ele também nos alerta sobre o perigo de uma fé superficial. E Jesus, Ele nos mostra que diante das tempestades da vida, a diferença entre permanecer de pé ou ser destruído depende do fundamento sobre qual nós edificamos a nossa vida, ou aonde nós edificamos a nossa vida. E esta mensagem, ela nos levará a uma reflexão profunda sobre o significado de nós construir sobre a rocha. E também nos alerta e nos fala sobre os perigos de nós edificar sobre areia, e também sobre o impacto eterno das nossas escolhas espirituais. Aleluia. E nós vemos aqui que esta parábola, ela fala de dois construtores. E se tratando de dois construtores, nós vemos também que se trata de dois destinos. Repita comigo: dois construtores. Está fraco, mais forte. Dois construtores, dois destinos. Aleluia. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei
ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesta passagem, Jesus aqui ele descreve dois homens que constroem as suas casas. Mas nós vemos que de forma diferentes. Aleluia. Primeiro, a parábola ela fala sobre o homem prudente. E quando se trata do homem prudente, simboliza o verdadeiro discípulo, ou seja, aquele que não apenas ouve a palavra, mas vive a palavra de Deus. E a sua fé, ela está enraizada em Cristo, e o seu compromisso ele é autêntico. Aleluia. E a Bíblia fala também nesta parábola a respeito do homem insensato. O homem insensato ele representa aqueles que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra, mas não aplicam seus ensinamentos. Aleluia. Ou seja, a sua fé é uma fé superficial, e a sua vida não possui um verdadeiro alicerce espiritual, como diz a palavra do Senhor Jesus. E se nós olharmos no texto, nós vemos aqui que ambos enfrentam desafios semelhantes. Por isso que o próprio Jesus ele chega a dizer, dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, ambos enfrentam desafios semelhantes. Aleluia. Mas as suas reações são totalmente opostas, porque o prudente ele resiste às adversidades. O prudente ele resiste à tempestade, não porque ele é melhor, não porque ele é mais forte, porque a sua casa está sobre a rocha. Aleluia. A sua casa está firmada em Jesus, a sua vida está firmada em Jesus, enquanto aqui o insensato, ele se cumbe, por quê? Porque ele edificou a sua casa, a sua vida na areia, e a areia não tem firmeza. Nós sabemos que a areia, onde bate a água, aleluia, a areia ela vai embora junto. Aleluia. Então nós vemos que ambos enfrentam desafios semelhantes, ou seja, lutas, tempestades, passa por problema, mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, a tempestade, o vento pode soprar, mas ele vai permanecer em pé, firme. Por quê? Porque ele está firmado na palavra, está firmado em Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto o outro está edificando a casa na areia, e quando vem o vento, a chuva, vem as lutas, as provas, não suportam, desmoronam. Por quê? Porque não tem uma fé firmada em Cristo, não tem uma fé firmada em Jesus. E Deus está perguntando para nós aqui hoje, Jesus está perguntando: que tipo de construtor você tem sido? Que tipo de construtor você tem sido? Apenas ouvinte ou praticante? Aleluia. A sua fé, ela é sustentada pelo conhecimento da palavra. Aleluia. Ela deve ser sustentada pela palavra. Ou você está sustentando a sua fé sobre uma experiência superficial, coisas passageiras, coisas que passam. Porque construir sobre a rocha, ela exige primeiramente um compromisso. E esse compromisso é um compromisso diário. E esse compromisso diário, ele se trata do quê? De uma renúncia.
Mas que renúncia é esta, pastor? Renúncia ao pecado. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Oh, glória a Deus, aleluia. Ei, o Senhor te chama hoje para construir a sua vida com sabedoria. O Senhor está nos chamando, Jesus está nos chamando hoje para construir a sua vida com sabedoria, se edificar sobre a rocha. Nada poderá abalar você, nada poderá abalar a tua estrutura, pois Deus será a tua segurança. Aleluia. Glória a Deus. Deus está nos chamando para construir a nossa vida com sabedoria, direção de Deus, direção da palavra, porque se você edificar sobre a rocha, nada poderá te abalar, nada, porque você está firmado em Jesus, você está firmado na palavra, e Deus será a tua segurança em todos os momentos da sua vida. E essa rocha, ela é uma rocha inabalável, Cristo e a sua palavra. A Bíblia diz lá em Mateus 7:25: e desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ei, aquele que edifica a tua vida na rocha, aquele que edifica a sua casa na rocha, o diabo pode se levantar contra a tua vida, mas não vai te atingir, porque você está edificado em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A rocha aqui, nesta parábola, ela representa Jesus Cristo e a sua palavra. Aleluias. Construir sobre a rocha significa fundamentar a vida em princípios. E que princípios é este, pastor? Princípios eternos, e não em emoções passageiras, ou até mesmo filosofias humanas, como muitos têm edificado sobre as emoções, e emoções passam, filosofias humanas passam, mas aquele que constrói sobre a rocha, que é Jesus, ele permanece firme, inabalável na presença de Jesus. Aleluia. E no contexto bíblico, edificar sobre a rocha exigia uma escavação profunda, exigia esforço, e isso simboliza o trabalho árduo de moldar a nossa vida conforme a vontade de Deus, porque não é fácil, é um trabalho diário, porque nós temos que rejeitar as tentações, temos que rejeitar o pecado que tão de perto nos rodeia, e nós temos que permanecer fiéis a Jesus Cristo de Nazaré. Quem constrói sobre a rocha pode até enfrentar dificuldades, porque as semelhanças são iguais, pode enfrentar lutas, pode enfrentar problemas, mas permanece inabalável, pois a sua fé está ancorada em Deus. Como um navio em alto mar, quando ele lança sua âncora, as ondas vêm, tempestade, mas ele vai permanecer ali ancorado, porque a âncora vai sustentar. E aquele também que constrói sobre a rocha, ele pode enfrentar tempestades diárias, pode enfrentar luta,
mas ele permanece inabalável. Por quê? Porque a sua fé está na âncora chamada Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Glória a Deus. E eu pergunto para você aqui nesta noite: você tem investido tempo no seu relacionamento com Cristo? No seu relacionamento com Jesus? Ou está construindo a sua vida sobre princípios estáveis, princípios fúteis, que nada edifica a sua fé, que nada edifica a sua casa, nada edifica a sua vida? Porque a profundidade da sua fé, preste bastante atenção nisso, a profundidade da tua fé determinará a sua resistência diante das adversidades. Aleluia, glória a Deus. Para permanecer firme, é necessário buscar a Deus diariamente e viver conforme os seus mandamentos, conforme a sua palavra. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11: porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Oh, aleluia! E o Senhor nesta noite está te convidando, meu irmão, está te convidando, minha irmã, a estabelecer um alicerce firme nele. O Senhor está te chamando. Se a sua vida estiver fundamentada na palavra, você nunca será abalado, nunca. Pode soprar o vento, pode vir as provas, pode vir as pedradas, pode vir as perseguições, mas nada vai te abalar, porque você está firmado na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Orianda lapaias, aleluias. E esta é a grande diferença entre aquele que é prudente e aquele que é insensato. Aquele que procura edificar a casa sobre a facilidade que este mundo oferece, ou seja, não tem estabilidade nenhuma. Quantas pessoas estão aí sofrendo, quantas casas estão a ruínas, quantas famílias estão a ruínas, quantos casamentos, relacionamentos que não estão a ruínas. Por quê? Porque não estabeleceu um alicerce firme em Jesus Cristo. Porque quando nós estabelecemos esse alicerce firme em Jesus, quando você fundamenta a tua vida na palavra, nunca será abalado, nunca. Aleluia. E nós sabemos que as tempestades virão para todos. Ninguém escapa das tempestades. Todos nós passamos por lutas, aflições, tempestades, momentos de dor. Todos nós. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 26: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aleluia. Ou seja, a tempestade virão para todos. Aleluia. Jesus Cristo, Ele deixa claro que as tempestades chegam para todos, tanto para os que edificam sobre a rocha, quanto para os que edificam sobre a areia. Aleluia. E isso significa que ser cristão não nos isenta das provações. Não, nós não estamos isentos das provações, mas tem um fator muito forte e impactante sobre isso. Ser cristão não nos isenta das provações, mas nos prepara para enfrentá-las. Essa é a grande diferença.
para aqueles que estão edificados sobre a palavra e sobre Jesus, porque as provações vêm, mas Jesus, o Espírito Santo, Ele nos prepara para enfrentá-las. É diferente daquele que edifica a casa na areia. Esse também, a tempestade vem sobre ele, mas ele não está preparado para enfrentar a tempestade. Por isso que a Bíblia diz que quando vem a tempestade, a chuva forte bate contra aquela casa, e aquela casa desmorona. E quantas vidas que não os desmoronou, quantas famílias que não desmoronaram, quantos casamentos, relacionamentos que não desmoronaram. Por quê? Porque não edificou a vida sobre a rocha, não edificou a vida sobre a presença de Deus. Aleluia. E as tempestades podem representar, primeiro, a chuva. A chuva, ela se trata de tribulações, enfermidades, crises emocionais e até mesmo financeiras. E a palavra também fala a respeito de rios. Rios significa influências externas que tentam nos afastar da fé. E terceiro, ventos. E quando se fala de ventos, se trata de ataques espirituais. Quando se trata de vento na Bíblia, fala a respeito de tentações, fala a respeito de provações. Aleluia. E a diferença não está no tipo de tempestade, não está na diferença. A diferença não é no tipo da tempestade que nós vamos enfrentar, aleluia, mas sim na solidez da base sobre qual estamos firmados. Aleluias. Você está preparado para enfrentar as tempestades da vida? Ou a sua fé desmorona diante das dificuldades? Aleluias. A sua confiança está na palavra de Deus, ou a sua confiança está nas circunstâncias, nos momentos? Aleluia. Porque o que determina a sua estabilidade espiritual não é a ausência de problemas, não é a ausência de lutas, aleluia, que determina a sua estabilidade espiritual, mas sim no fundamento da sua vida. Aleluia. Pode louvar ao Senhor. Glória a Deus. E se você olhar lá no livro de Salmos, capítulo de número 34, versículo 19, a Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos. O próprio Senhor está falando. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. São muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Porque aquele que é justo diante de Deus, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar só. E Deus te fortalecerá nas tempestades, Ele fortalece a tua fé. O que vier contra você não vai te derrubar, não vai te derrubar. Por quê? Porque o Senhor é o teu refúgio e Ele é a tua fortaleza. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós vemos aqui, nesta parábola, sobre o engano de um fundamento frágil. Mateus capítulo 7, versículo 27 diz: e caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos aqui o engano de um fundamento frágil, de um fundamento sem estrutura nenhuma. A casa construída sobre areia, ela parecia forte, mas só aparecia, ou seja, só aparência.
até que veio a tempestade, até que veio o vento. E isso nos mostra que uma fé superficial, ela pode até parecer suficiente em tempos de paz, mas quando os desafios chegam, revela-se frágil e revela, aleluia, instável. Por isso que a nossa fé não pode ser uma fé de momentos, ou uma fé momentânea, não pode ser uma fé superficial, mas tem que ser uma fé firmada em Jesus, firmada na palavra. Porque o insensato pode até conhecer a palavra, mas sem prática, ou seja, conhece, mas não pratica, não vive a palavra, e a sua fé, ela não tem profundidade. Por quê? Porque ele construiu a sua vida em ilusões, religiosidade vazia, aleluias. E isso, quando as diversidades elas chegam, primeira coisa que acontece, a sua estrutura desmorona, não aguenta. Por quê? Porque é uma fé superficial. A queda descrita por Jesus não foi pequena, mas ele está dizendo que é grande. Grande foi a queda, indicando que destruição completa. Oh, aleluias! E isso é um alerta muito sério. Isso é um alerta para a igreja, é um alerta para nós, para quem vive uma fé sem compromisso real com Cristo. É um alerta para aquele que vive uma fé superficial, uma fé que não tem um compromisso firmado em Jesus Cristo de Nazaré. Porque muitas pessoas, quando vem a prova, a luta, desmoronam, porque não está firmado na palavra. A sua fé está fundamentada em Cristo, em aparências religiosas. Aonde está fundamentada a sua fé? Porque uma fé superficial, ela pode durar por um tempo, pode durar por um momento, mas não resistirá às provações. Não tem como. Porque para nós resistir à provação, nós temos que estar firmado na rocha que é Jesus. Aleluia. Mas ainda há tempo para corrigir o fundamento e construir sobre a rocha. Ainda há tempo. Porque a palavra de Deus diz lá em Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, assim diz o Senhor. Oh, aleluia! E hoje Deus te dá uma nova oportunidade para firmar a tua vida nele. O Senhor deseja reconstruir tudo sobre um fundamento sólido e eterno na presença dEle. Oh, aleluias, glória a Deus. E nós vemos aqui o grande chamado. Mas chamado para quê, pastor? O chamado para edificar com sabedoria. Deus está chamando você, Deus está chamando a mim para edificar com sabedoria. A Bíblia diz, Mateus 7:24: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, mulheres prudente. Aleluia. Jesus aqui ele encerra a parábola fazendo um convite à sabedoria. Ouvir e praticar a sua palavra. Aleluia. Não basta conhecer a verdade, mas é necessária vivê-la.
E construir com sabedoria exige, primeiramente, obediência. Obediência se trata do que, pastor? De submeter-se à palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Este é o primeiro passo para construir com sabedoria, para edificar com sabedoria. Primeiro passo, obediência. Submeter-se à palavra de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Segundo, construir com sabedoria exige perseverança. Perseverança, permanecer firme mesmo em meio às dificuldades. Construir com sabedoria exige renúncia. Que renúncia é esta, pastor? Renúncia ao pecado. Ou seja, abandonar tudo que nos afasta de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Isto é construir a nossa vida em Cristo com sabedoria, obediência, perseverança e renúncia ao pecado. Aleluia. Edifique a sua vida sobre a verdade de Deus. Não queira edificar a sua vida sobre valores passageiros. Não busque atalhos espirituais, mas busque um compromisso profundo em Cristo, em Jesus, aleluia. Porque quanto mais investir no seu relacionamento com Deus, mais forte será o seu alicerce. Oh, aleluia. Quanto mais você investir na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, mais forte será o seu alicerce. Já vou concluir. Lucas capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Esses são bem-aventurados. E o Senhor te chama hoje para construir uma vida sólida nele. O Senhor te chama, meu irmão. O Senhor te chama, minha irmã, para construir uma vida sólida nele. Ele te deseja que você seja inabalável diante das adversidades. Porque o verdadeiro cristão não é apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante. Aleluia. E eu concluo a mensagem nesta noite: que a sua vida seja edificada sobre a rocha e você jamais será abalado. Oh, aleluia. Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta noite.